Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos. Programa Bitcoin e Altcoins Projeção Ficube, me chamo Alan. Hoje, dia 9 de setembro, uma terça-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar com a análise do Bitcoin. Vamos lá, pessoal. Bitcoin, né? Tenho chamado a atenção aí nos últimos dias. Bitcoin precisa aí voltar para cima do 112 para ficar interessante novamente ali. Uma continuação, né, de uma movimentação de compra, tá? Chamei a atenção, né, quando ele estava aqui na casa do 108, que apesar de ele ter perdido a região do suporte, entendia que no ponto que ele estava, se fosse para tentar alguma coisa, tentaria uma compra ali com stop curto abaixo dos fundos. Primeiro alvo justamente é na casa aí dos 112 mil e se rompido lá no 117. Bem, ele vem brigando nesse 112, já fez um teste e não rompeu, tá fazendo o segundo teste e tá falhando, tá? Hoje mais cedo tava ali pouco mais bonito, né? Tava até com cara de que iria ficar em definitivo aí para cima do 112, mas acabou devolvendo ali ao longo do dia. Não estou gostando deste movimento, né? Tanto que tínhamos ali uma operação em aberto que foi a favor, né? Andou a favor, deu ali cerca de 9% no curto prazo, né? Foram poucos dias, que é uma recomendação que nós fizemos em NIR. Inclusive, chamei a atenção de NIR aqui na sala, né? Quando estava testando a faixa ali dos 2,30 e o alvo era buscar os 2,70. Foi justamente onde nós encerramos ali próximo dos 2,70. Ele chegou até a dar mais ali, chegou a dar mais de 12%, mas aí começou a devolver e aí entendemos que o melhor seria garantir esse lucro. Ah, quer dizer então que NIR devolve essa movimentação de alta que ele fez nos últimos dias? Olha, se vai devolver ou não, não sei. Aí a gente tem que ir acompanhando no dia a dia, tá? Pode acontecer dele estar falhando aí no dia de hoje, e amanhã ele vem, rompe, fecha para cima dessa região de 2,70. E se ele fechar para cima de 2,70, ele abre alvo lá nos US$ 3, tá? Mas como eu acabei saindo ali mais por uma questão de proteção mesmo, né? Não deixar voltar, às vezes é importante ali, tem outras operações que estão em andamento, e aí vamos acompanhar se o mercado ajuda. Mas se por acaso o NIR romper, eu não faço nada. Mas se por um acaso ele faz um pullback e forma pivô acima de 2,70, eu entendo que dá para entrar novamente. E aí o próximo alvo vai ser nos 3, né? Então, ou seja, você pega uma primeira entrada ali que deu cerca de 9, 8%, a gente entrou um pouquinho mais para cima, né? 9, 8%. E se der certo aqui, na segunda você pega ali mais 10%, mais 9%, né? Então já pegam dois trades ali em NIR que dariam ali quase 20%. Isso se ele não for lá nos 3,30, né? Que também é uma possibilidade que daria ali quase 20%. Então, é o que eu vejo aí para NIR, tá? Para quem estiver posicionado em NIR, só fica atento aí que a região dos 2,70 é um ponto de resistência. Chamei a atenção no dia de ontem, inclusive, né? Eu comentei aí que nós já estávamos comprado. Na hora que perguntaram de NIR, a operação estava dando ali cerca de 4%. E hoje chegou aí a dar 12%. Saímos ali próximo de 9, né? Um pouco abaixo de 9. E agora vamos acompanhar a reação, tá? O que incomoda é o fato do Bitcoin estar falhando aqui no 112, né? Esse 112 aí é um ponto aí de certa dificuldade. O ideal é que ele passe para cima desta região. Tenho chamado a atenção que se o Bitcoin não passar para cima do 112, fiquem atentos, porque ele pode sim dar continuidade nesta movimentação de queda, tá? Topos e fundos descendentes pelo gráfico diário, tá? Por isso seria interessante Bitcoin acima de 112, né? E aí a gente abre alvo lá para testar o 117. Então, ponto de bastante briga, dá para perceber aí desde o dia 3 de setembro, né, que ele não consegue passar para cima dessa região, já testou ali algumas vezes. Se você for lá nos 120 minutos, no tempo gráfico menor, você consegue perceber a quantidade de teste que ele já fez aí na faixa do 112, 113 e falhou. Então, testou uma, testou duas, testou três, quatro, 5 vezes aí, 5 testes. Saímos justamente quando ele começou dessa puxada forte para baixo, tá? Foi um movimento ali que não agradou, né? Enfim, pode segurar aí acima do 110? Sim, ainda tem a chance de segurar 110, testar mais uma vez o 112, mas certamente não ficou bonito no momento. Vamos ficar de olho ali para ver se dá uma nova oportunidade. Se a gente entender que ainda é para cima, que ele está dando uma nova chance, a gente procura novos candidatos mais uma vez, tá? Mas de qualquer forma, fiquem atentos. Bitcoin tendo dificuldade nesse 112 precisa ficar acima do 112, abaixo do 112, falhando no 112. Até chamei a atenção que se fosse para abrir uma posição agora no gráfico do Bitcoin, pensando num trade curto, né? Trade curto, não estou falando de longo prazo.
vejo que é uma região até mais interessante para venda, pensando em relação risco-retorno, tá? Algo parecido com isso. Stop é acima dos topinhos anteriores, stop é de cerca de, sei lá, 2,5%, 3% no máximo, com alvo ali, se ele for buscar o fundo, de 3,5%, né? Se forçar um pouquinho mais ali, 4% de alvo, tá? Então, fiquem atentos porque é um ponto de resistência aí importante para o Bitcoin. Ethereum. Bem, Ethereum segue travado aqui na região dos 4.260. Ethereum eu gosto mais da compra do que o próprio Bitcoin, tá? Entendo que Ethereum está em região de suporte, só que também tenho chamado a atenção que Ethereum pode corrigir um pouquinho mais. Até os 4.100, 4.100, 4.080, eu vejo que a ideia é procurar compra em Ethereum, tá? Então, mesmo que ele corrija um pouco mais ali para baixo, eu ainda tento compra em Ethereum. Vamos acompanhar para ver se ele respeita, né, essa região dos 4.100, se ele voltar para testar, ou se por acaso ele já começa a reagir por aqui mesmo. Solana, eu acho que dos que eu venho comentando, Solana é o que no momento eu menos gosto ali, né, pensando na compra, pelo fato de estar numa região de resistência, tá? Apesar de estar rompendo aí. Para quem já está comprado lá de baixo, a ideia é segurar. O que não pode acontecer é ele voltar para baixo do 199, voltar para baixo desse último pivôzinho que ele marcou. Para quem está de fora, está procurando compra em Solana, eu esperaria romper, voltar no pullback, aí eu tentaria a compra acreditando em mais uma pernada de alta, tá? Comprar agora eu vejo que tem bastante risco de eu comprar, o preço começar a corrigir e voltar para testar fundo, aliás, voltar para testar essa região aí que ele está rompendo, né, acima de 210, 205, né? E eu posso acabar ficando preso aí numa região que pode ser um topo, tá? Então por isso eu não vejo boas compras aqui em Solana. Eu prefiro aguardar ele romper em definitivo, voltar para testar no movimento de pullback, aí sim eu tentaria uma compra em Solana, tá? Comprar agora eu acho um pouco mais arriscado. E XRP, esse é um dos que eu tenho chamado a atenção, que eu gosto para compra, tá? Inclusive ele andou, né? Andou até razoavelmente bem ali, ele segurou ali na faixa dos 2,78, 2,75, fez essa movimentação aí, uns 5% de alta, né? Começa a devolver um pouco agora. Primeiro alvo é aqui na região dos 3,08, tá? 3 dólares ali, 8, 3 dólares 7 centavos. Tá próximo aí dessa região, né? Vamos acompanhar para ver se ele consegue tocar ali. Eu ainda gosto da compra, né, de XRP. Só ficar atento que essa movimentação de hoje não é uma movimentação que me agrada no momento, tá? Por exemplo, comprar agora eu acho um pouco mais arriscado. Se por um acaso nos próximos dias, né, quem sabe a gente não veja aí XRP no movimento de mais curto prazo, corrigindo para testar. Opa, corrigindo para testar. Vou até desenhar aqui mesmo com a ferramenta de desenho. Então, supondo aí que ele corrige aqui nos próximos dias, e aí chegando aqui na faixa de 2,85, 2,80, pode até dar uma violinadinha aqui, depois aponta para cima novamente, eu entendo que ainda vale uma tentativa na compra, e o stop seria ainda abaixo dos 2,68, tá? Eu não colocaria o stop muito coladinho não, para evitar uma violinada ali, caso o preço comece a bagunçar um pouquinho mais. Mas se ele forma um pivôzinho aqui, eu entendo que vale uma tentativa, ele volta para testar esse mesmo nível de preço que ele está agora, aí nos 3 dólares, e aí, se rompido, ele vai lá para o nosso primeiro alvo, que é a região dos 3,08, tá? Então, assim, apesar da movimentação hoje não ser a movimentação mais bonita, para quem está comprado aqui, eu acho que é segurado. Por enquanto, não vejo muito por que sair. Mas se ele corrigir, ainda vejo oportunidades na compra, tá? Até a região de 2,85, 2,80, se ele voltar e segurar por ali, ainda vejo que é um bom candidato. O que não pode acontecer, e aí realmente fica feio, né? Ele, imaginando que ele comece a corrigir agora, ele vem para testar, por exemplo, essa faixa aqui dos 2,80 e perde, tá? Se ele perder, aí realmente fica feio, né? Ele volta para testar de novo os 2,75, mas não fica uma movimentação interessante, tá? Se ele vai para cima, o ideal é que ele fique aí acima desses 2,85, né? E já aponte ali para testar de volta essa faixa dos 3 dólares, tá? Lembrando que amanhã começam ali os dados de inflação lá nos Estados Unidos, né? Se não me engano, amanhã tem dado de inflação ao produtor e depois ao consumidor na quinta-feira, tá? Então fiquem atentos porque são dados ali que são divulgados e que podem gerar alguma volatilidade, né? Dependendo do que acontecer, né? Hoje, inclusive, teve uma revisão do relatório do payroll anual e veio acima do esperado, né? Então acho que menos de 900 mil vagas, né? Então veio um pouco pesado ali essa revisão aí.
E isso até eu percebi que na hora que saiu a notícia ali, teve uma certa volatilidade ali, o Bitcoin começou a dar uma corrigida, tá? Vejo que o mercado ele tá meio com o pé atrás ali, com uma possibilidade, né, de começar a precificar uma possível recessão. Então fiquem atentos, porque se por um acaso os dados começarem a vir muito fracos, né, então dados de PMI, né, que são divulgados, dados de emprego, né, que já está vindo abaixo do esperado, isso aí pode fazer com que o que favorecia ali, né, a questão de baixar os juros nos Estados Unidos, pode acabar tendo ali um efeito não muito bom, né, se os dados vierem muito abaixo do esperado, porque aí começa a ter esse trade aí de recessão e normalmente tudo cai, né, então vai cair dólar, vai cair mercados de risco, né? Então, bolsas mundo afora, vai cair Bitcoin, enfim, aí realmente é tudo para baixo mesmo, porque a gente começa a ter esse risco aí, né? Sendo precificado. Tá? Eu acho que ainda é cedo, né? Para falar em recessão nos Estados Unidos, mas não dá para descartar o que o mercado, né? Pode começar a reagir aí nos próximos dias, tá? Então, só para a gente ter esse alerta, né? Não é para criar pânico, não é para criar nenhum tipo de medo ali, né? E tanto que eu ainda sou comprador, eu ainda gosto mais da compra, tá? A movimentação que foi feita hoje ali de zerar a carteira, encerrar uma operação que estava no positivo, é mais uma questão ali de proteção. Não quer dizer também que se amanhã o mercado reage positivamente, os dados vêm a favor do mercado, né? Então, dados que são mais positivos para o mercado. Não quer dizer que amanhã eu possa retomar essa movimentação, tá? Tem várias altcoins, tem vários ativos que estão aqui no meu radar que eu estou monitorando. Zerei por enquanto, mas por uma questão de proteção mesmo, né? Espero que o mercado não exploda na madrugada, porque na madrugada eu não vou estar na frente do computador. Mas se ele reagir, né, positivamente e eu estiver aqui acompanhando, certamente nós entraremos novamente ali com alguns ativos na carteira e também lançaremos algumas recomendações ali com os stops, né, os alvos definidos lá no aplicativo, tá? Então, vamos acompanhar, né? Eu acho que a ideia agora é mais o acompanhamento aí nos próximos 2 dias, principalmente. E vamos dar uma olhada aqui no gráfico do S&P 500, deixa eu pegar aqui o Trading View. Bem, S&P 500 é para cima, já tenho chamado a atenção que a ideia é procurar compras, né? Só tem que tomar cuidado porque ele está esticado, então não seria o melhor ponto de compra, na minha opinião. E para quem está comprado, não pode perder os 350. Perdeu 350, 345, eu vejo que o melhor seria estopar, porque aí ele vem para testar os 6.200, tá? E aí você pode acabar tendo um movimento ali um pouco mais pesado para baixo, né? Então, é a única observação que eu deixaria com relação ao S&P 500. E vamos dar uma olhada no DXY, né? O dólar. Vamos lá, o DXY. O DXY segue lateral, abaixo da linha vermelha resistência, acima da linha verde é suporte. Ele ameaçou perder aqui essa região dos 97.600, mas se recupera no dia de hoje, tá? Olha, do jeito que o DXY fechou hoje, eu começo a considerar a possibilidade nos próximos dias de um dólar tentando buscar de novo esta região de preço aqui próximo dos 98.600, tá? Esse dólar vindo buscar essa região de 98.600, só ficaria atento ali na reação do mercado cripto, né? A gente já vê um dólar um pouco mais para cima no dia de hoje, a gente vê o mercado cripto aí começando a corrigir, né? O mercado cripto que estava até mais bonito na parte da manhã, mas acabou sentindo aí na parte da tarde. Então, ficar atento que se esse dólar realmente fizer esse movimento aí que eu marquei, né? Pode ser que a gente tenha o Bitcoin tentando buscar o 107, tentando buscar o teste do fundo lá que eu comentei pelo gráfico diário, né? Então, se eu for de BTC USD, pode ser um Bitcoin tentando testar essa região aqui do 107 novamente, tá? Então, um dólar para cima aí, caso aconteça, né? Não estou dizendo que vai acontecer. A gente pode ver realmente o Bitcoin tentando fazer algo parecido com isso. Opa, algo parecido com isso. E testando mais uma vez essa região de fundo. E aí, fiquem atentos para quem está comprado aí, né? Principalmente nas altcoins, porque elas podem acabar voltando um pouco mais, tá? Então, fiquem atentos. Vamos acompanhar, né? Vamos acompanhar, porque certamente a movimentação de hoje começa a chamar a atenção para a possibilidade aí
de uma volta, né, no curto prazo aí do DXY, tá? Bem, pessoal, então é isso daí. Eu vou encerrando por aqui, tá? Hoje, infelizmente, não consegui participar ao vivo, mas aí amanhã a gente está de volta, né, para ver como que foi o comportamento do mercado. Não se esqueçam de dar uma olhada na descrição do vídeo, lembrando, né, nosso gráfico web, ele agora está sendo comercializado ali de forma avulsa, então para quem quer ter acesso aos mesmos recursos aqui que nós temos, né, que é a inteligência artificial, Prisma para selecionar as melhores ações, os modelos com os indicadores Ficube e também ali, né, a ferramenta de desenhar no futuro. É só assinar o aplicativo o gráfico web Ficube, né? Lembrando que no plano trimestral, valor R$ 34,95, então valor super em conta ali, menos de R$ 35 por mês. E se quiser ali também um aplicativo Ficube, né, para receber as recomendações, acompanhar ali o que a gente está vendo aqui no mercado, é só assinar o aplicativo Ficube, aí escolhe lá o mercado da sua preferência, né, cripto, bolsa brasileira ou bolsa americana. Lembrando que quem assina o aplicativo Ficube também ganha o gráfico web, tá? E qualquer dúvida, fica à vontade aí para chamar o nosso atendimento pelo site, tá ok? Bem, vou encerrando por aqui. Desejo a todos um bom final de terça-feira e amanhã a gente está de volta aí a partir das 16 horas, pessoal. Um abraço a todos, até amanhã. Tchau, tchau. Não esqueça de deixar o like, por favor. Um abraço, tchau, tchau.